Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos ao meu canal Física em Minutos. Eu sou o professor Alex Nelson e na aula de hoje nós vamos buscar entender como que o Aristóteles, numa época que você não tinha luneta, telescópio e nenhum aparelho de observação, como é que ele entendia o universo, como é que ele classificava o universo. Está interessado? Então, fica comigo. Depois da vinheta, tem mais! E qual seria a visão do Aristóteles a respeito do universo? Numa época que você não tinha telescópio nem luneta, as explicações eram feitas em cima do senso comum, em cima das observações feitas. Dessas observações surge uma primeira tentativa de se explicar o céu, uma astronomia embrionária. Começa aí as bases do modelo conhecido como modelo geocêntrico. Nesse modelo, a Terra estaria parada no centro do universo. Para Aristóteles, era inaceitável dizer que a Terra podia estar se movimentando. Outra situação é que o céu seria a morada dos deuses. Então, se é a morada dos deuses, os astros seriam perfeitos e iriam descrever órbitas perfeitas. Para os gregos, essas órbitas perfeitas seriam órbitas circulares. Outra situação é que as estrelas elas estariam fixas, ou seja, você olha para o céu, você vê aquele monte de estrelas. Essas estrelas estariam num paredão isolado, bem ao fim do universo. Bem, vocês escutaram bem. Fim do universo. O universo, para Aristóteles, seria algo finito, algo imutável. O universo seria fim. Qual seria o fim do universo? Seria onde você consegue enxergar. Então, o homem aqui da Terra, olhando para o céu, ele conseguia enxergar aquele paredão de estrelas. E aquele paredão de estrelas seria o fim do universo, que seria imutável. Imutável por quê? Aqui na Terra nós teríamos uma mutação, ou seja, vulcões, terremotos, maremotos, iriam constantemente destruir e futuramente haveria uma reconstrução das coisas. Na morada dos deuses seria algo perfeito. Então, se é algo perfeito, não tem necessidade de mudanças. Seria algo imutável. Os planetas sempre iriam descrever a mesma órbita, sempre iriam estar fazendo os mesmos movimentos. Ou seja, esse movimento circular não teria início nem fim. E o que estaria por trás disso tudo? As forças místicas, né? Os deuses do Olimpo. Quem é que nunca ouviu falar de Zeus, Cronos, Afrodite? Então, o céu seria a morada dos deuses. E esses deuses seriam responsáveis por dar todo esse movimento aos corpos celestes. Aqui nós temos um vídeo que vai mostrar para a gente qual seria esse modelo de Aristóteles. Aqui nós temos a Terra parada no universo, né, imóvel, os planetas orbitando numa órbita circular, temos aí os planetas, a Lua, inclusive o Sol, né, o Sol descrevendo um movimento circular. Ao final nós teríamos um paredão de estrelas, né, no universo que era considerado infinito e imutável. Então você deve estar se perguntando assim, pô, mas que absurdo o homem naquela época achar que o Sol é que girava em torno da Terra. Vamos lembrar que naquela época não havia telescópio, não havia luneta, não havia uma preocupação em dar uma explicação baseada em um experimento. As explicações eram feitas em cima do senso comum, ou seja, o homem olhava a natureza e dava as suas explicações. E se aquela explicação era bem aceita dentro da sociedade da época, aquilo era passado para as gerações seguintes. Então o homem, ele acordava, ele observava o Sol num movimento repetitivo, regular, um movimento que era imutável, de sempre nascer no leste, cortar todo o horizonte. Vocês estão vendo que parece que é um movimento circular, né? É um movimento meio que curvo. O Sol chegava ao seu ponto mais alto e acabava se pondo no oeste. A mesma coisa é a Lua. A Lua cortava o horizonte, ela subia, parece que fazendo um movimento também de curva, né? Um movimento meio circular.
ela cortava todo o horizonte e sumia. Então não era nenhum absurdo o Aristóteles achar que a Terra estava parada e Sol, a Lua e os planetas estariam girando numa órbita circular em torno do nosso planeta. Você deve estar se perguntando por que Aristóteles achava que a Terra estava parada? Por que ele não aceitava que a Terra poderia estar girando? Ele argumentava da seguinte maneira: imagine uma pessoa que suba no alto de uma torre e lá de cima ela solte uma pedra. O que vai acontecer? Se essa pedra for abandonada do alto dessa torre, ela não vai chegar na base da torre. Ela vai cair a oeste da torre. Olha a animação. A pedra cai, enquanto a pedra está caindo, o chão ele se desloca. Então, para Aristóteles, se a Terra realmente estivesse girando, essa pedra deveria cair distante da base da torre. Então, para ele, o fato da pedra sempre cair na base da torre era uma justificativa, era uma prova que a Terra realmente estava parada. O Aristóteles ele vai dividir o universo em duas partes. O universo sublunar, que é toda essa região aqui abaixo da Lua, e a região supralunar ou celeste, que é da Lua em diante, que seria, no caso, a morada dos deuses. No caso, o universo sublunar é justamente o mundo em que nós, seres humanos, vivemos. É um mundo composto pelos 4 elementos, onde cada um desses elementos busca o seu lugar natural. Terra e água, um movimento natural de descida. Ar e fogo, um movimento natural de descida. Além desses movimentos naturais, você vai ter também um movimento violento, ou seja, quando você faz uma força, quando você aplica uma força e essa força causa um movimento nesse objeto. O mundo sublunar ele vai ser caracterizado por ser um mundo das mutações, das corrupções, das imperfeições, com contínuas mudanças. Aristóteles aqui está comparando o nosso mundo com o mundo celestial, com a morada dos deuses, onde tudo é eterno, tudo é perfeito, nada se modifica. Então, em nosso planeta, a gente tem as pessoas nascendo, crescendo, envelhecendo e morrendo. Você tem os 4 elementos se combinando para formar novos elementos, ou você tem a destruição desses elementos, a separação desses elementos, uma constante modificação na natureza. Então, é o mundo das imperfeições, é um mundo que está constantemente sofrendo modificação. Quando ele fala que é o mundo da corrupção, essa corrupção aqui, ela parte da explicação que é o ciclo natural de mudanças e transformações da natureza. A corrupção estaria relacionada a isso. Por ser também imperfeito, não conseguia ser explicado pelos recursos da matemática. Aristóteles acreditava que a matemática era a ciência que explicava os objetos imutáveis e eternos. Ou seja, a matemática ela só seria aplicada para explicar o mundo celestial, onde tudo é perfeito, tudo é harmônico, você tem movimentos circulares. O grego achava que o círculo era a forma mais perfeita. Então, no mundo em que você tem imperfeições, no mundo em que você tem desagregações constantes, não dá para aplicar a matemática. Essa era a concepção do Aristóteles. Bom, a respeito do universo supralunar, né, que é aquela região a partir da Lua. O universo supralunar era considerado a morada dos deuses. Então, nós temos aqui a esfera lunar, abaixo da esfera lunar, o mundo sublunar, com as suas imperfeições, suas corrupções, suas imperfeições. E da esfera lunar para cima, você tem o mundo celestial, ou o universo supralunar. Nessa época, você tem toda uma mitologia do homem ao olhar para o céu. Por exemplo, o planeta Mercúrio
devido à sua velocidade de translação, por ser o planeta mais rápido, foi associado ao deus Hermes, que seria o mensageiro dos deuses. Vênus, a personificação do amor, a beleza, foi associada à deusa Afrodite. Vênus é o que nós chamamos de estrela d'alva, geralmente é o que a gente chama de estrela bem brilhosa, que na verdade a estrela d'alva não é uma estrela, é o planeta Vênus. Então, por ele ficar bem grande, bem brilhoso, bem bonito, bem chamativo no céu, ele foi associado à deusa Afrodite. Marte, o planeta vermelho, associado à cor do sangue, né? Símbolo da guerra, ele foi associado ao deus Ares, deus da guerra. Júpiter, o maior e mais majestoso de todos os planetas, foi associado ao rei dos deuses, Zeus. E Saturno, o mais lento dos planetas vistos a olho nu, foi associado ao deus Cronos, o deus do tempo. E quais seriam as características do universo supralunar? Como nós falamos, seria o universo relacionado à morada dos deuses, né? Então, era um local perfeito, era um local imutável. Os movimentos eram os movimentos mais perfeitos possíveis. Como nós já falamos, o movimento dentro do universo supralunar seria um movimento relacionado a círculos. Movimentos imutáveis, ou seja, sempre se repetindo, sempre um movimento natural, ou seja, esse movimento circular associado ao universo supralunar era um movimento natural, regido, logicamente, né, por forças divinas, né, pelos deuses. E nele, lógico, cabia a aplicação da matemática. A matemática que era considerada a ciência das formas perfeitas, né? Lembrando que no mundo supralunar não se aplicava a matemática devido às suas imperfeições, devido às suas falhas. Mas como no universo supralunar, na morada dos deuses, tudo era perfeito, tudo era imutável, lá, segundo Aristóteles, a matemática era aplicável. E os corpos celestes não seriam formados por nenhum dos 4 elementos presentes no mundo sublunar, mas por um elemento quintessenciado, que seria respirado pelos deuses. Esse elemento seria o éter. Então, no mundo sublunar, nós teríamos a presença dos 4 elementos: terra, água, ar e fogo. E no mundo supralunar, não teríamos esses 4 elementos. Seria um elemento quintessenciado chamado de éter. Como vimos, Aristóteles foi um filósofo cujas ideias influenciaram significativamente a compreensão do cosmos na antiguidade. No entanto, é importante esclarecer que Aristóteles não defendia diretamente o geocentrismo, mas suas concepções cosmológicas contribuíram para a fundamentação dessa visão, a qual mais tarde foi integrada aos ensinamentos de Ptolomeu, um astrônomo grego-egípcio, para formar o sistema geocêntrico, o qual foi amplamente aceito pela maioria dos estudiosos durante a Idade Média. Em nosso próximo encontro, vamos falar um pouquinho sobre ele, Ptolomeu, como ele conseguiu corrigir as falhas do modelo aristotélico, sistematizando um modelo matemático, proporcionando uma explicação aparentemente precisa para os movimentos observados no céu, contribuindo para uma aceitação generalizada do modelo geocêntrico durante a Idade Média. Se você gostou desse vídeo, curte, dá o seu joinha, não esqueça de apertar o sininho. É importante para que você continue recebendo as notificações do nosso canal. Um grande abraço e até a próxima!